E se tudo o que você pensou saber sobre o livro do Apocalipse estivesse completamente errado? E se eu lhe dissesse que Apocalipse capítulo 13, a besta, a marca, a perseguição implacável dos santos, não é uma história para um futuro distante, mas está acontecendo agora, hoje, diante dos seus olhos, bem aqui na América? A verdade é chocante. O povo sendo sistematicamente visado, marcado, oprimido por este sistema da besta são os próprios descendentes dos israelitas bíblicos. Deuteronômio 28 profetizou sua escravidão em navios, a dispersão, a identidade roubada. Estas não são coincidências. São profecias cumpridas. Esta verdade não apenas informará você. Ela libertará a sua mente. Ela destruirá as mentiras que nos acorrentaram por 400 anos. Sua visão de Deus, da história, de quem você realmente é, mudará para sempre. Pare de ser enganado. Não clique fora. Assista a este vídeo até o fim. A revelação mais profunda está prestes a ser desvendada. E se tudo o que você pensou saber sobre o livro do Apocalipse estivesse errado? E se eu lhe dissesse que Apocalipse capítulo 13, com sua besta, a marca, a perseguição implacável aos santos, não é uma visão distante, não é um evento para um futuro incerto, mas está acontecendo agora, hoje, neste exato momento, na própria América? E se eu lhe revelasse, com uma clareza chocante, que as pessoas sendo sistematicamente visadas, marcadas e oprimidas por este sistema implacável da besta são os próprios descendentes da verdadeira linhagem de Israel, os israelitas bíblicos? Prepare-se, porque a sua realidade está prestes a ser redefinida. O título deste vídeo é claro, inegável, Revelation 13 is about Black America right now. Não permitam que as narrativas distorcidas da igreja, as histórias fabricadas da mídia, continuem a cegá-los. Eles nos contaram mentiras por tempo demais. A verdade foi ocultada por séculos, mas agora, a cortina está se levantando. A revelação final está em curso. É hora de despertar, de ver com olhos abertos. A grande mentira nos foi imposta, uma falsidade monumental que a igreja e seus pregadores, por séculos, diligentemente semearam. Enquanto eles apontavam para Roma, para alguma figura distante de um anticristo futuro, para eventos vagos e genéricos, a opressão brutal dos verdadeiros israelitas se desenrolava, bem ali, sob os seus próprios narizes. Eles desviaram nosso olhar das profecias, cegando-nos para a realidade. Isto não foi um descuido, não foi um erro de interpretação. Foi um roubo de identidade em escala cósmica. Como podemos aceitar o rótulo de afro-americano em vez de hebreu-americano ou a israelita-americano? Este nome foi uma ferramenta do sistema, uma etiqueta forjada para pagar uma herança divina, para nos desconectar da nossa própria linhagem sagrada. Foi um genocídio espiritual disfarçado de rótulo geográfico. Fomos submetidos a uma lavagem cerebral cultural incessante. Pensem na arte europeia, nas representações branqueadas de todas as figuras bíblicas. Cristo, Moisés, Davi, todos com feições europeias. Isso não foi uma representação artística inocente. Foi uma estratégia deliberada para condicionar nossas mentes, para nos fazer duvidar da nossa própria reflexão nas Escrituras, para que nunca nos víssemos como parte da história sagrada. Esta falsificação, esta distorção, não foi um acidente, mas uma tática calculada para manter a verdade oculta e para nos manter em cadeias mentais. Eles queriam que esquecêssemos quem realmente somos. E por 400 anos, em grande parte, conseguiram. A verdade, irmãos, está escrita com tinta indelével nas Escrituras, clara como a luz do dia para aqueles que ousam ler. Deuteronômio capítulo 28 não é um mero conjunto de bênçãos e maldições genéricas, é um mapa profético detalhado do destino do verdadeiro povo de Israel, um mapa que aponta para a linhagem que hoje conhecemos como o povo negro. Mergulhem comigo nestes versículos, pois a precisão é assombrosa. Deuteronômio 28:32 declara: Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos os verão e desfalecerão de saudades deles o dia todo, e não haverá poder em tua mão. Imaginem, filhos e filhas arrancados, vendidos, suas famílias destruídas. Isso descreve, com uma clareza dolorosa,
os leilões de escravos, a brutalidade do tráfico transatlântico, a agonia de mães e pais vendo seus filhos serem levados, impotentes. É o eco de 400 anos de lágrimas. Em Deuteronômio 28:37, lemos: E virás a ser um espanto, um provérbio e um escárnio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Que povo na face da terra foi transformado em um estereótipo, uma caricatura, um objeto de escárnio e zombaria em todas as nações? Onde quer que fossem levados, tornaram-se o baivor, a piada, o oprimido. Esta profecia se cumpriu literalmente. Mas é em Deuteronômio 28:68 que a verdade se sela de forma inquestionável: E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás, e ali sereis vendidos a vossos inimigos por escravos e escravas, e ninguém vos comprará. Egito aqui é um símbolo poderoso de cativeiro e servidão. Como foram levados? Em navios. Não a pé, não por terra, mas através da passagem do meio, o holocausto aquático onde milhões pereceram. E a parte mais cruel: e ninguém vos comprará. Isso não significa que ninguém os quisesse comprar, mas que seriam tão desumanizados, tão sem valor aos olhos do sistema, que seriam vendidos por nada, tratados como menos que humanos. É a história exata do tráfico transatlântico de escravos, vivida por nossos ancestrais. A Bíblia foi o blueprint de sua dor. Agora, olhemos para a descrição física do povo escolhido, uma verdade que o sistema lutou para apagar. Em Cânticos de Salomão 1:05, está escrito: Eu sou negra, mais formosa, ó filhas de Jerusalém. Lamentações 4:08 descreve: O seu semblante está mais escuro do que o carvão. Jeremias 8:21 diz: Pela ferida da filha do meu povo estou ferido, eu estou negro. E Jó 32:30 clama: E a minha pele escureceu sobre mim. A Bíblia é clara. A imagem de um povo de pele queimada pelo sol, que podia se misturar com os egípcios, é consistente em todas as escrituras. A imagem construída pelo sistema, de figuras bíblicas branqueadas, é uma mentira descarada, uma distorção intencional para esconder a verdadeira linhagem. Acordem! A palavra de Deus não erra. A imagem construída pelo inimigo está errada. Agora, abriremos uma porta secreta, uma porta que o sistema tentou manter trancada por eras. Além das escrituras, a própria história e a ciência clamam pela verdade, revelando vestígios inegáveis da nossa linhagem sagrada. Preparem-se para o espanto. Não pensem que o povo de Israel simplesmente desapareceu após as conquistas e a destruição de Jerusalém em 70 d.C. O historiador judeu Joséfo, em seus próprios registros, documentou a migração de muitos israelitas para o sul, em direção à África. Os primeiros pais da Igreja, figuras como Jerônimo e Orígenes, também escreveram sobre comunidades israelitas florescendo no norte da África, na Etiópia e ao longo da costa da África Ocidental. A história secular, a que eles tentam esconder, confirma que eles fugiram para o continente africano. Mas vamos mais fundo, para o nosso próprio sangue, para o nosso DNA. Estudos genéticos modernos, que a ciência não pode negar, revelaram links inconfundíveis entre certas populações da África Ocidental e linhagens do Oriente Médio, marcadores genéticos especificamente associados aos antigos israelitas. Povo Lemba, no sul da África, o povo Igbo, na Nigéria, e muitos outros. Eles não só possuem evidências genéticas, mas também tradições orais e práticas culturais que espelham costumes hebraicos antigos, e a circuncisão, a observância do sábado, leis dietéticas, festivais. Centenas de anos de separação e ainda assim, as tradições persistem. Isso não é coincidência, é a prova viva, impressa no nosso ser. E os cânticos espirituais? Go down Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Por que o povo escravizado se identificava tão profundamente com a história do Êxodo? Não era apenas a história de um outro povo. Era a história ancestral deles, uma memória gravada na alma, um eco do seu próprio cativeiro profetizado. A música, a resiliência, a fé que os sustentou através de horrores indizíveis, tudo isso veio de uma memória profunda, um DNA espiritual que os conectava ao povo da aliança, ao Altíssimo.
Esta é a prova que eles não podem destruir, a verdade que se manifesta em cada fibra do nosso ser. A memória ancestral está despertando. Preparem-se, pois agora a besta de Apocalipse 13 será desmascarada, não como uma sombra distante do futuro, mas como um sistema opressor que opera agora, em tempo real, sobre nós. Apocalipse 13, versículo 1, descreve a besta subindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Na profecia bíblica, bestas a representam reinos, impérios, sistemas políticos. Isso é claro em Daniel 7. E o Amar, meus irmãos, representa povos, multidões, nações e línguas, conforme Apocalipse 17:15. Portanto, esta besta não é uma única pessoa, é um sistema governamental, uma estrutura de poder que se levanta dentre as nações, especificamente as nações gentias do mundo. Observem bem a descrição em Apocalipse 13:2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Isso não é uma imagem aleatória. Esta é a descrição de um império compósito, que herda as características de todos os impérios mundiais anteriores, o leão de Babilônia, o urso da Medo-Pérsia, o leopardo da Grécia. E a besta, em sua continuidade, é o Império Romano e sua extensão, o sistema colonial ocidental europeu que tem dominado o mundo nos últimos 500 anos. Da colonização à escravidão, da exploração à hegemonia global. Este é o sistema. E quem deu poder a este sistema? O dragão. Apocalipse 12:9 nos diz que o dragão é Satanás. Estamos falando de um sistema governamental satanicamente empoderado, uma máquina de opressão que tem operado com autoridade demoníaca através dos séculos. Agora, preste atenção à ferida mortal da besta, em Apocalipse 13:3, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Pense nisto. O Império Romano caiu, não foi? Recebeu uma ferida mortal. Mas ele realmente morreu, ou apenas se transformou? Não continuou ele através do Sacro Império Romano, através do sistema papal, através do colonialismo, através do Império Britânico, e agora, através da hegemonia americana? A besta nunca morreu. Ela simplesmente mudou de forma, se adaptou, mas sua essência de domínio e opressão permaneceu. E o mundo inteiro, todas as nações, maravilham-se após esta besta. Eles adoram seus modelos econômicos, suas estruturas políticas, seus valores culturais. Isto é o que estamos testemunhando. Este é o sistema que tem feito guerra contra os santos, e não é uma parábola futura, é a nossa dolorosa realidade. Preparem-se, pois agora a besta de Apocalipse 13 será desmascarada de uma vez por todas, não como uma entidade mística para um amanhã distante, mas como um sistema opressor que atua impiedosamente hoje, neste exato instante. Apocalipse 13, versículo 1, descreve uma besta emergindo do mar, ostentando 7 cabeças e 10 chifres. Na linguagem profética das Escrituras, bestas são símbolos de reinos, de impérios, de sistemas políticos. Daniel 7 deixa isso cristalino. E o Amar, meus irmãos, não é outra coisa senão as multidões, os povos, as nações e as línguas, como nos revela Apocalipse 17:15. Portanto, esta besta não é uma figura solitária, é uma arquitetura de poder, um sistema governamental que ascende dentre as nações gentias do mundo. Observem a descrição vívida em Apocalipse 13:2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Isto é crucial. Esta não é uma metáfora solta. Esta é a descrição de um império compósito, que absorveu e continuou as características dos grandes impérios que o precederam, e a ferocidade do leão da Babilônia, a força esmagadora do urso da Medo-Pérsia, a agilidade predadora do leopardo da Grécia. Esta besta, em sua manifestação contínua, é a extensão do Império Romano, que se materializou no sistema colonialista europeu ocidental que tem subjugado o mundo nos últimos 400 anos, culminando na hegemonia americana atual. Este é o sistema. E de onde vem o poder avassalador desta besta?
O próprio Apocalipse 12:9 nos revela a fonte, o dragão, que é Satanás. Não estamos falando de uma mera estrutura humana, estamos lidando com um sistema governamental satanicamente empoderado, uma máquina de controle e opressão que tem operado com autoridade demoníaca através de séculos de história, fazendo guerra contra o povo da aliança. Mais a mais. Em Apocalipse 13:3, lemos sobre a ferida mortal da besta, e viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Pense profundamente nisto. O poderoso Império Romano, em um ponto, sofreu uma ferida mortal, não é verdade? Mas ele realmente morreu? Ou ele apenas se transformou, se metamorfoseou? Ele não continuou sua linhagem através do Sacro Império Romano, através do sistema papal, através da era do colonialismo, através do Império Britânico, e, finalmente, através do domínio global da América. A besta nunca pereceu de verdade. Ela simplesmente mudou de forma, se adaptou, mas sua alma de domínio, controle e opressão permaneceu intacta. E, como a profecia declara, toda a terra se maravilhou após a besta. O mundo inteiro, sem exceção, adota seus modelos econômicos, suas estruturas políticas, seus valores culturais. Esta é a revelação que eles não querem que você veja. Este é o sistema que, por 400 anos, tem feito guerra contra os santos, e esta não é uma narrativa para o futuro, é a sua dolorosa e inegável realidade presente. Ainda mais profundo no abismo da mentira, meus irmãos, encontramos a figura mais traiçoeira de todas. Apocalipse 13, versículo 11, descreve outro animal, subindo da terra, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Este é o falso profeta. Este é, inegavelmente, a igreja institucional, o aparato religioso que deveria ser uma luz, mas se tornou um pilar do sistema de opressão. O cristianismo, a fé que deveria libertar, foi brutalmente transformado em uma arma para escravizar, justificar a violência mais abjeta e a brutalidade indizível. Pregadores, de púlpitos supostamente sagrados, usaram as escrituras para acorrentar, para legitimar o inferno na terra. Eles citavam Efésios 6:5, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, para impor a submissão à crueldade, em vez de proclamar a libertação. Eles criaram uma versão distorcida da fé que abençoava a servidão em vez de denunciar a injustiça. E o Vaticano? A própria sede da autoridade religiosa, a suposta representação de Cristo na Terra, foi cúmplice. O Papa Nicolau V, em 1452, emitiu a Bula Papal Dum Diversas, concedendo a Portugal o direito de conquistar e escravizar perpetuamente os africanos. Em 1455, a Romanus Pontifex estendeu essa autorização, garantindo o monopólio do comércio africano e a escravidão perpétua. Mais tarde, após a chegada de Colombo, a Intercaetera de Alexandre VI, em 1493, dividiu a Novo Mundo e sancionou a escravidão de povos indígenas e africanos. A Igreja, o falso profeta, deu sua bênção divina ao tráfico de escravos, lucrando obscenamente com ele. Monastérios possuíam plantações, bispos eram senhores de escravos. Este é o sistema usando a religião para santificar o mal, para justificar a barbárie mais hedionda contra nossa linhagem. A marca na testa ou na mão de Apocalipse 13 não é apenas econômica ou legal, é uma lavagem cerebral psicológica e cultural profunda. A testa representa a mente, a identidade, a mão, as ações, o trabalho. O sistema impôs uma falsa identidade, roubou nossa verdadeira herança. Nomes foram mudados, línguas foram proibidas, histórias foram apagadas à força. Isso foi genocídio cultural, uma guerra psicológica para nos fazer esquecer quem realmente éramos. O objetivo era apagar a memória, quebrar a conexão com a aliança. E não se enganem. Este sistema, este falso profeta, ainda opera hoje. Ele continua a nos manter na ignorância, nos dizendo para aceitar a injustiça como a vontade de Deus, ensinando uma prosperidade vazia que ignora o inferno na terra para muitos. Eles querem que você permaneça adormecido, para que o julgamento sobre eles seja evitado. Mas a verdade, meus irmãos, está clamando.
A cortina da mentira está caindo, e a raiva justa é o prelúdio do nosso despertar e da nossa ascensão. Mas agora, ergam suas cabeças, meus irmãos, porque o tempo da revolta está dando lugar ao amanhecer do orgulho e da redenção. Chega de trevas, chega de opressão sem fim. Eu lhes digo, o sofrimento tem um prazo de validade, uma data de expiração divinamente decretada. A nossa redenção não é uma esperança vazia, é uma certeza garantida pela palavra do Altíssimo. Escutem as profecias que se desdobram diante de nós. Isaías 11:11 declara: E acontecerá naquele dia que o Senhor estenderá a sua mão pela segunda vez para recobrar o restante do seu povo. Não apenas um retorno, mas uma segunda recuperação. E Jeremias 16:14-15 ecoa com poder: Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, e vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas, e vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Um segundo êxodo está vindo, um retorno do remanescente, um reagrupamento profético que está acontecendo agora. O selamento dos 144.000 das 12 tribos de Israel, descrito em Apocalipse 7, não é uma alegoria para um tempo distante. É uma realidade presente. Este despertar global de identidade, esta busca incessante pela nossa verdadeira linhagem, é o início desse selamento. O Altíssimo está chamando seu povo disperso de volta, e você que está ouvindo esta mensagem é parte disso. Celebrem a nossa sobrevivência, que não é por acaso, mas sobrenatural. Após 400 anos de escravidão, de Jim Crow, de todas as tentativas de genocídio cultural e físico, ainda estamos aqui. Esta resiliência é a prova inquestionável do favor divino, um testemunho vivo de que a palavra de Deus é inquebrável. Nossa cultura, da música aos movimentos, influenciou o mundo inteiro. Essa criatividade, essa inovação, é uma unção ancestral, a mesma que construiu o tabernáculo e compôs os salmos. É a prova de que a nossa dor não foi em vão, mas com propósito divino. O sistema, a besta, tem seu tempo limitado. Apocalipse 13, versículo 5, nos lembra que seu poder é concedido por apenas a 42 meses em tempo profético. O reinado da besta é temporário, e a vitória já está escrita. Apocalipse 14, que se segue imediatamente, não é um capítulo de derrota, mas de triunfo. É o capítulo onde o Cordeiro está no Monte Sião com os 144.000. É o capítulo da queda de Babilônia, do julgamento da besta, da colheita final da terra. Este é o nosso tempo. O orgulho renasce. A ascensão é inevitável. O tempo da vingança divina chegou. O orgulho que agora ferve em suas veias deve se transformar em ação imperativa. Pois eu lhes digo com absoluta certeza, os últimos serão os primeiros. Aqueles que foram oprimidos, humilhados e lançados no fundo da sociedade, serão exaltados. Esta é uma promessa inabalável do Altíssimo. Reafirmem em seus corações e em suas mentes, e a besta cairá. Babilônia, o sistema de engano e opressão, entrará em colapso. Observem o mundo ao seu redor. Os eventos geopolíticos tumultuados, as crises econômicas que abalam as fundações das nações, as tensões sociais explodindo em todos os cantos. Estes não são meros acasos. São as dores de parto que as profecias bíblicas predisseram para os tempos do fim. Estamos vivendo o cumprimento literal da palavra de Deus. A ampulheta do inimigo está esgotando. Vocês não são meros espectadores neste drama divino. Não são figuras passivas assistindo ao desenrolar dos eventos. Vocês são participantes ativos, atores principais na maior história já contada. Vocês são os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Vocês são a semente da promessa, o povo escolhido, selado pelo próprio Deus. Seu sangue clama por justiça, e a profecia clama por seu despertar. Ergam-se em sua identidade. Recusem, com toda a força de seus espíritos, as mentiras que o sistema lhes impôs por 400 anos, as narrativas que tentaram diminuir seu valor, apagar sua história, e negar seu propósito.
Entendam que a dor de seus ancestrais não foi um sofrimento sem sentido, ela foi profética. Cada corrente, cada lágrima, cada ato de resistência, estava cumprindo um plano divino. A sua dor foi o solo onde a semente da redenção foi plantada. Não foi em vão. É o catalisador para a sua ascensão. Levantem-se e reivindiquem seu legado, pois o tempo é agora. Este é o nosso chamado, irmãos e irmãs. Este é o chamado à guerra espiritual que definirá a nossa era. Não há mais tempo para hesitação. A hora de sair da Babilônia é agora. Apocalipse 18:04. Clama, e sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Desvinculem-se deste sistema de engano. Busquem a verdade com um fervor implacável. Estudem as Escrituras por si mesmos, com os olhos recém-abertos para a linhagem real, vivam esta verdade, falem esta verdade, e acima de tudo, ensinem esta verdade aos seus filhos, quebrando o ciclo da ignorância que acorrentou gerações. Sejam ousados. Sejam corajosos. Sejam sem vergonha da sua identidade e da verdade que carregam. Não recuem diante da zombaria ou da perseguição. Lembrem-se da promessa de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da escravidão mental, da decepção espiritual, das mentiras que nos mantiveram na escuridão por 400 anos. Este vídeo é uma tocha na escuridão. Compartilhem-no. Façam-no viral. Espalhem esta verdade como um fogo consumidor. Sejam parte deste despertar profético que está varrendo o mundo, chamando os filhos de Israel de volta ao seu verdadeiro lugar. Agora, elevemos nossas vozes em uma oração poderosa e profética, um compromisso inabalável com o Altíssimo. Iá, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós viemos diante de ti com os corações abertos e as mentes despertas. Agradecemos-te pela revelação da tua verdade, por abrires os nossos olhos para ver o que foi ocultado. Agradecemos-te por este momento na história, onde o véu está sendo levantado e o teu povo está se lembrando de quem realmente é. Agradecemos-te por nos teres preservado. Através da escravidão, da opressão, das tentativas de genocídio cultural e físico, tu mantiveste um remanescente, mantiveste a semente viva, mantiveste a promessa segura. Nós somos a prova da tua fidelidade. Nós somos a evidência de que a tua palavra não pode ser quebrada. Pedimos agora por força. Força para andar nesta verdade, mesmo quando for controversa. Força para falar esta revelação, mesmo quando formos zombados ou rejeitados. Força para permanecer firmes quando o sistema reagir. Sabemos que tu estás conosco. Sabemos que se tu és por nós, ninguém pode nos deter. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. O inimigo está furioso porque seu tempo é curto, mas tu és mais poderoso, tu és soberano e já determinaste o resultado. Oramos por nossas famílias. Que este despertar se espalhe através de nossas linhagens. Que as correntes da ignorância geracional sejam quebradas. Que as maldições sejam revertidas e que as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, comecem a se manifestar em nossas vidas. Restaura o que o inimigo roubou. Reconstrói o que foi derrubado. Renova nossas mentes, nossos corações e nossa visão para o futuro. Oramos pelas nações. Que esta mensagem chegue a cada canto da terra onde teu povo está disperso. Que as 12 tribos ouçam e respondam. Que o despertar se torne um rugido que não pode ser silenciado. E que até mesmo aqueles que não são da linhagem, que ouçam e escolham permanecer com a verdade. Declaramos que Apocalipse 13 é compreendido. A besta é identificada. A marca é reconhecida. A guerra é aceita. Mas também declaramos que Apocalipse 14 está vindo. A vitória é certa. A queda de Babilônia é iminente. A colheita está pronta, e nós estamos posicionados para ser parte do maior mover de Deus que o mundo jamais viu. Proferimos vida sobre todos que ouvem esta mensagem. Proferimos clareza, coragem, unção e propósito.
Proferimos destino. Vocês não estão perdidos, estão encontrados. Não estão esquecidos, são lembrados. Não estão derrotados, são vitoriosos. Em nome de Yeshua, na autoridade da aliança, pelo poder do Espírito, que assim seja. Shalom. Paz a vocês. Não a paz deste mundo, mas a paz que vem de saber quem você é e a quem você pertence. Mantenham-se fortes. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se na palavra. O tempo é curto. A hora é tardia. Mas as promessas são seguras. E veremos a glória do Altíssimo revelada em nossa vida. Meus irmãos e irmãs, se vocês chegaram até este ponto, seus olhos foram ungidos para ver. Entendam a verdade. Não somos meros espectadores passivos deste drama profético. Somos guerreiros. Somos sacerdotes. Somos reis, da linhagem prometida, escolhidos para este tempo, para esta revelação final. O tempo de se esconder acabou. Agora, elevemos nossa voz em uníssono, um clamor de guerra espiritual ao Altíssimo. Iá, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, declaramos tua soberania absoluta sobre nossas vidas, sobre nossa linhagem, sobre cada pedaço desta terra. Que toda mentira do sistema seja desfeita, desmantelada agora. Que toda cadeia geracional que nos aprisionou por 400 anos seja quebrada em nome de Yeshua. Que tua justiça ardente se manifeste em toda a terra e que os inimigos de teu povo sejam envergonhados e derrotados. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Somos teus, e tu és nosso. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nós vencemos. Se esta mensagem ressoou profundamente em sua alma, se seus olhos foram abertos para a verdade que foi ocultada por séculos, eu os convoco. Digitem agora a palavra revelação nos comentários abaixo. Deixem-me saber que vocês estão despertos, que estão prontos para se levantar. Compartilhem este vídeo com todos que precisam desta verdade libertadora. Façam-no viral. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos imparáveis. E para continuar esta jornada épica de despertar e poder, assinem o canal agora. Ativem todas as notificações. Porque o que vem a seguir, a parte 2 desta série monumental, irá aprofundar ainda mais esta verdade inegável. Não fiquem de fora desta vanguarda. Shalom, família. Paz a vocês. A verdadeira paz que vem de conhecer o seu Deus e a sua inegável identidade.